Esta é a 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E vamos conversar agora sobre o bacharel em Ciências do Trabalho. Está aqui para isso a Eliana Ferreira Elias, que é graduada em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo. É diretora da Escola DIESE de Ciências do Trabalho. É coordenadora do curso de graduação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Trabalho na mesma instituição. Eu agradeço a sua participação. E vamos iniciar, Eliana, falando algo inusitado, diferente, sobre a formação ou o trabalho do bacharel em Ciências do Trabalho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de participar do programa. Silvio, eu, como aluna egressa da PUC São Paulo, me sinto muito satisfeita e realizada de participar desse programa. Muito obrigada. Eu não tenho exatamente uma situação inusitada, mas tem uma situação que nos gratifica muito, que foi um estudante petroleiro, trabalhador petroleiro, que conseguiu uma vaga no um dos maiores conselhos de fundo de pensão do Brasil, da Petrobras, e o qual era necessário uma certificação, uma qualificação de nível superior, condizente com o cargo que ele iria ocupar. E ele levou os certificados da Escola DIESE e principalmente o nosso certificado de pós-graduação, que é um curso de extensão, de especialização do nosso curso, e ali a diretora de RH disse que não reconhecia, não sabia quem é a Escola DIESE, não sei, né? E aí, para surpresa dela, ela entrou no site da escola e a primeira coisa que ela descobriu é que a escola ela está ligada a uma grande instituição de ensino e pesquisa tradicional, histórica, que é o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e segundo, ela acessando o site, ela descobriu que a escola não só estava regularizada e reconhecida no MEC, como ela também galgava uma avaliação extremamente positiva, era um curso de qualidade. Ela não só ficou surpresa, como acatou e acolheu as certificações, e ele foi aprovado nesse processo. E ele nos ligou muito feliz e muito alegre. Nós havíamos passado recentemente por um processo de avaliação do MEC, nem ele mesmo tinha ainda conhecimento da nossa avaliação. Então, ele nos ligou agradecendo pela oportunidade de formação na instituição, mas também pela oportunidade de galgar novos espaços profissionais na vida dele. Então, essa é uma história bastante feliz e gratificante para nós. Interessante, que mostra o desconhecimento, né, deste curso tão importante. Mas vamos começar pelo profissional. O que faz um bacharel em Ciências do Trabalho? Qual é a atividade dele? Pós-curso, claro. Sim. Bom, esse egresso, né, esse trabalhador que é formado, um bacharel em Ciências do Trabalho, né, é um profissional que está habilitado através dos arsenais, né, teóricos, conceituais, abordados de uma forma interdisciplinar, em atuar de forma na produção de pesquisas, análises, em temas relacionados ao trabalho, né, aos temas relacionados às relações de trabalho, de forma geral, privadas e públicas, né, no setor privado e no setor público, as discussões relacionadas a emprego, trabalho e renda, tanto do ponto de vista e no âmbito das negociações capital-trabalho, as negociações coletivas, como também no âmbito da produção, né, da elaboração de políticas públicas de emprego, trabalho e renda. Então, esse bacharel em Ciências do Trabalho, ele pode trabalhar, e ele trabalha, né, as nossas pesquisas de egresso nos revelam isso, como uma atuação bastante promissora. Eles trabalham como assessores parlamentares, discutindo aspectos da legislação do trabalho. Eles podem trabalhar
em espaços governamentais, em secretarias de trabalho, emprego e renda, por exemplo, discutindo políticas de emprego, trabalho e renda. Eles podem trabalhar como dirigentes em instituições sindicais, né, atuando no âmbito das negociações em melhorias de condições de vida e de trabalho na negociação coletiva, e ele pode trabalhar em instituições de pesquisa na área do emprego e na área também da educação. Então, vamos para a formação. O bacharelado tem um nome interdisciplinar em ciências do trabalho. Podemos falar também, o nome do profissional é o cientista do trabalho. O que é esse interdisciplinar? Que matérias que interdisciplinam? Então, nós costumamos dizer que o trabalho é o objeto central do conhecimento dentro da escola de ciências do trabalho. Mas esse objeto, ele, na sua complexidade, ele só pode ser compreendido se ele for observado, analisado e pesquisado e a intervenção de forma interdisciplinar. Ou seja, eu preciso convocar, dada a sua complexidade, outras áreas importantes do conhecimento que me revelam esse objeto, como, por exemplo, a economia, né? Por exemplo, para a microeconomia, o trabalho é um fator de produção. Isso explica uma parte, mas não explica o todo. Por exemplo, na área da sociologia, o trabalho ele tem uma visão muito mais abrangente. Ele constitui as relações sociais, né? Para a antropologia, por exemplo, o trabalho ele é a própria dimensão ontológica do homem, ou seja, o homem ele só se torna homem através do trabalho. Ou seja, o trabalho é a própria produção da vida. Então, a complexidade, os grandes desafios que estão colocados com relação ao mundo do trabalho não se resolve, não é possível encontrar saídas criativas e assertivas se não forem olhados em todas as suas dimensões. Portanto, a abordagem interdisciplinar é uma abordagem mais qualitativa nas dimensões de problemas e de desigualdades socioeconômicas que nós temos premente no nosso país e que reverberam nas questões que precisam ser desafiadas no âmbito do trabalho. Então, você falou em duas grandes áreas, a economia e as ciências sociais, né? Com a antropologia, a sociologia e provavelmente a política também, né? Tem outras áreas que entram aí, como interdisciplinaridade, vou sugerir alguma, psicologia, assistência social, serviço social, também entram, ou são só essas duas áreas? Não, muito importante, muito interessante a sua questão, né? Para admitir essa interdisciplinaridade, a gente amplia o nosso olhar sobre as áreas do conhecimento. Então, o curso está organizado em 3 grandes eixos, né? Trabalho, produção do conhecimento e linguagem. Obviamente, né, que o grupo de disciplinas, né, e de conteúdos relacionados ao tema trabalho são os mais abrangentes e os mais dominantes na nossa matriz curricular. No entanto, a produção do conhecimento e as disciplinas ligadas a esse eixo são extremamente importantes. Então, a filosofia, né, pensar a vida, pensar o trabalho, a relação da vida com o trabalho é extremamente importante para esse bacharel intervir nas políticas públicas ou nas políticas internas de gestão do trabalho. Tá? As dimensões relacionadas à produção da pesquisa é extremamente importante. Então, a gente objetiva formar um bacharel em ciências do trabalho que tenha capacidade da produção da pesquisa, da produção analítica, e nós também, na linguagem, no eixo linguagem, nós acrescentamos outras dimensões que às vezes parecem desapercebidas, como, por exemplo, a relação do trabalho e a arte, o que a arte tem a nos dizer a respeito do trabalho e o que a linguagem, em todas as suas dimensões, na língua portuguesa, no nosso vocabulário e na nossa literatura,
tem a nos dizer sobre o trabalho, né? Entendendo o trabalho como relação social, como relação cultural, ele se manifesta em todas as nossas formas de viver e a gente precisa abordá-las. Então, artes, língua portuguesa, literatura, filosofia, psicologia, são temas presentes e são conteúdos presentes na nossa matriz curricular. Eu vi que o curso tem uma duração de 3 anos e ele só é oferecido no período noturno. Não Exato. É pouco tempo para tudo isso? Não. Veja bem, porque a nossa oferta, né, é um curso em 3 anos, né, e noturno. Isso tem uma razão de ser, Silvio. É por conta que o nosso público-alvo, na sua grande maioria, é o que nós chamamos de trabalhadores estudantes. São pessoas, nós precisamos ofertar um curso que seja adequado à realidade brasileira, né? E nós sabemos que grande parte dos nossos estudantes, trabalhadores, eles trabalham durante o dia, né? Portanto, o curso é oferecido à noite, né? E a nossa estrutura curricular também comporta, é um curso presencial, né? Mas nós adequamos a nossa oferta semanal para que, pelo menos, né, e isso é permitido pelo Ministério da Educação, tá, nos cursos presenciais, uma oferta de pelo menos 40% dos nossos conteúdos na forma à distância. Tá? O que significa isso? Que numa semana de 5 dias, 2 dias, para nós, segunda e sexta, as disciplinas são feitas de forma EAD. Essa flexibilidade que nós trazemos para a matriz curricular é para acolher, né, e garantir a permanência desses estudantes trabalhadores dentro da nossa proposta curricular. Né? Então, a gente tem uma preocupação não só de entregar um conteúdo, né, produzir uma matriz que seja adequada às necessidades, mas que a gente oferte um curso que seja possível de ser realizado. E como é o processo seletivo? Sim, o processo seletivo, ele é anual, né? Nós ofertamos 40 vagas, inclusive nesse momento nós estamos com processo seletivo. Estamos em novembro de 2023. Exato, né? Quem tiver interesse, ainda houver tempo, nosso processo seletivo até fevereiro do ano que vem, né? Então, o nosso processo seletivo, ele se constitui de 3 etapas. A primeira etapa, obviamente, é uma redação ligada aos temas pungentes do mundo do trabalho, os temas contemporâneos do mundo do trabalho, é uma análise de currículo e uma carta de apresentação. Essa carta de apresentação, ela tem motivo de ser nesse processo avaliativo, né, nesse processo seletivo, e ele é composto por 3 partes orientadas. Ele deve contar a sua trajetória de vida, ele deve contar a sua trajetória profissional e ele deve contar as suas expectativas com relação ao curso. Essa carta, uma vez aprovado no processo seletivo, essa carta de apresentação será material pedagógico já no primeiro semestre do curso, onde nós vamos desenvolver, através da sua história de vida e profissional, as possibilidades de interesse de pesquisa que ele pode desenvolver ao longo do curso. E, para isso, a gente dispõe uma disciplina que chama Atividades Programadas de Pesquisa, que, diferentemente de muitas instituições que os fornecem apenas visando o trabalho de conclusão de curso, na nossa proposta, semestralmente, esse estudante trabalhador terá contato com metodologias de pesquisa para desenvolver os seus interesses de pesquisa já no âmbito das disciplinas de cada semestre. Né? Então, o trabalho final é um resultado, é uma síntese desse processo de evolução, de aprendizado desse sujeito, que é trabalhado, esse olhar como pesquisador e o tema de interesse desde o primeiro semestre. Então, essa carta, já no processo seletivo, nós já estamos fazendo uma intervenção pedagógica. E qual é o custo para o aluno deste curso mensal?
Atualmente, o valor integral é de R$ 833 reais mensais durante 3 anos, né? A nossa matrícula é semestral, né? E esses valores, eles são atualizados ano a ano, né? Mas nós ofertamos 90%, né? 90% de bolsa para a grande maioria dos nossos estudantes, que acabam pagando um valor de R$ 83 reais. Em alguns casos, nós ofertamos a gratuidade, né? Se nós entendemos que o projeto que ele apresenta, né, que a trajetória, a sua prova e a sua carta tem adesão com a proposta da escola, nós também oferecemos bolsas de 100%. Se um jovem que acabou de terminar o ensino médio não tem experiência de trabalho alguma, ele pode se candidatar a esse curso? Gente, o curso é aberto para todo o público, né? Inclusive os jovens. Acho que os jovens são um dos grupos mais inquietados com os grandes desafios do mundo do trabalho e o seu lugar nesse novo contexto, né? Sim, há um lugar para essa juventude. Nós temos jovens no nosso público, né, entre os nossos estudantes, né, e esses jovens, na sua grande maioria, advêm de movimentos sociais, de organizações relacionadas à juventude, a mulheres, a negros, né, a pessoas, trabalhadores, movimentos sem moradia, né, mas todos os jovens que têm interesse em se aprofundar nos temas relacionados ao mundo do trabalho terão espaço de acolhimento e de desenvolvimento profissional na Escola de ESE de Ciências do Trabalho, com certeza. E o curso exige estágio? Não, o curso não exige estágio, mas o curso ele é desenvolvido dentro da instituição DIESE, né, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é uma instituição de quase 70 anos de produção do conhecimento. Então, aqui nós temos uma das maiores bibliotecas sobre trabalho, né, na América Latina, né, uma das maiores sobre esse tema, específica sobre esse tema. Nós recebemos pesquisadores do Brasil e do mundo aqui, para acessar os materiais que nós temos. Esse trabalhador ele tem acesso a várias atividades dentro do DIESE que permite, né, a ampliação de temas contemporâneos, da produção do conhecimento de pesquisas, porque a instituição DIESE tem uma larga experiência na produção de pesquisa sobre mercado de trabalho e também sobre índice de custo de vida. Então, esse estudante trabalhador, ele transita na instituição, participa dos grupos de pesquisa e ganha bastante estofo e experiência durante a sua trajetória acadêmica aqui no curso de Ciências do Trabalho. Inclusive tem um material que eu uso, vários do IESE, mas um importante do IESE, quando eu falo sobre salário mínimo, eu mostro o salário mínimo real para os meus jovens se orientando e mostro os dados de ESE que aplicam a lei que estabelece o que é o salário mínimo, o que ele deveria atender, e mostro qual seria o salário, segundo o DIESE, se a lei fosse cumprida, né? Que é radicalmente diferente. E o mercado, quer dizer, vocês que acompanham os egressos, eles conseguem trabalhar nesta área, os egressos? Sim, antes de falar dos egressos, eu queria fazer uma nota, dizer que o DIESE, ele participou na elaboração técnica da proposta de salário mínimo, né? Na época do Getúlio? Não. Agora, a política de valorização do salário mínimo de 2004. Tá. Né? Isso. Isso, é a que está vigente hoje, inclusive, que é a que você faz o PIB, né, dos 2 últimos anteriores, mais a inflação, né? E a proposta, essa proposição foi dos trabalhadores, né, só para reforçar uma ação, né, que os trabalhadores têm a partir do conhecimento que adquirem aqui no DIESE, na escola DIESE, né, e através do próprio DIESE, que dá esse suporte técnico.
Mas voltando para a questão dos egressos, sim, né? A instituição DIESE tem quase 70 anos, mas a escola DIESE é uma escola relativamente jovem, né? Ela tem 12 anos, ela tem todo esse estofo da instituição DIESE, né? De conhecimento nacional e internacional na produção de estudos e estatísticas sobre o mundo do trabalho, né? Mas para a escola, enquanto nível superior, para nós a avaliação ela é primordial, né? As avaliações regulares e institucionais que são exigidas pelo MEC, mas as pesquisas de egresso. Então, o olhar sobre as pesquisas de egresso são muito promissoras, né? A análise, né, das pesquisas de egresso reveladas por esses participantes mostram a total adesão da proposta curricular com as necessidades da atuação profissional deles no mercado de trabalho e revelam também as áreas de atuação desses profissionais, que são prioritariamente, né, boa parte desses estudantes, desses egressos, atuam em quadros de direção de entidades sindicais, né, organizando as demandas e reivindicações das suas categorias profissionais, né. Outra parte desses trabalhadores atuam como conselheiros em comissões estaduais e municipais de emprego. Outra parte atua como assessores parlamentares em demandas legislativas na área do trabalho, né? Mudanças de legislação, debates sobre terceirização, debates sobre mudanças na consolidação das leis trabalhistas, uma diversidade de temas que são discutidos no mundo do trabalho. Eles atuam lecionando, né? Também, porque o nosso certificado é válido, né, para atuar como interdisciplinar. Esse trabalhador, né, esse egresso, ele pode atuar nas áreas de economia, de ciências sociais, de filosofia, né, ele tem uma vasta e é aceito, né, e também em outras... Universitário, é isso? Isso. Também tem licenciatura esse curso, não? Não temos licenciatura, nós temos uma especialização, nós ofertamos uma especialização, por exemplo, agora nós estamos ofertando a especialização Economia e Trabalho, né? A gente já está na 10ª turma de Economia e Trabalho, né? A gente percebe, né, que as instituições de ensino superior, de forma geral, oferecem pouco conteúdos ou cursos para aqueles que se interessam em aprofundar os seus conhecimentos no campo do trabalho, né? E o DIESE, a escola DIESE é um espaço extremamente privilegiado para quem busca se dedicar a esse tema e aprofundar os seus conhecimentos. E tem um outro efeito da pesquisa de egressos que eu gostaria de apresentar, é que boa parte desses formandos conseguem, ao final, produzir um projeto de pesquisa que são aceitos em mestrados, né? Isso também é bastante gratificante para nós, né? Então, a gente tem essa experiência de seguir a carreira acadêmica. Então, a gente tem essa possibilidade de seguir uma carreira profissional, de seguir uma carreira acadêmica, né? E, então, é bastante promissor o que os dados apresentam com relação à atuação profissional dos egressos do nosso curso de Ciências do Trabalho. E a idade média desses alunos, quando entram? Eles não são os recém-formados, na sua maioria, né? Se já são trabalhadores, já têm experiência em movimento social ou sindical, eles são um pouco mais velhos, não é? Sim, a gente tem uma composição muito característica, muito específica. 70% do nosso público advém de movimentos sindicais e movimentos sociais. Então, são pessoas que já têm experiência no âmbito do trabalho, né, das relações de trabalho, né? Mas a gente tem uma parcela de jovens, né, que atuam no mercado de trabalho, né, e que querem também trazer esse conhecimento, por exemplo, no campo da gestão das relações de trabalho no âmbito da empresa, né, gestão de pessoas, de recursos humanos, né. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente está ministrando um curso de extensão sobre assédio moral, né, entre outros temas que a gente oferta de extensão curricular, né. Então, a gente tem um público que também advém de empresas, né, de pessoas do setor privado, e, curiosamente, nós temos até advogados
que se interesse pela área do direito do trabalho e vem na escola DIESE conhecer mais sobre o campo do trabalho para poder atuar de forma mais qualificada na sua profissão escolhida. Então, a Idade Média, você podia citar mais ou menos? Sim, a Idade Média em torno de 35, 40 anos. Né? 35, 40 anos. É um público adulto, né? Já com uma experiência profissional, geralmente já tem uma experiência no campo do trabalho, seja no campo do trabalho diretamente, seja no campo dos direitos sociais, como eu falei, né? Dos direitos à juventude, à inclusão das juventudes, aos direitos PCD, pessoas com deficiência, das mulheres, dos negros e de moradia. Então, você tem essas duas dimensões aí, mais sindicais e mais sociais, que são os públicos que procuram aqui o nosso curso. E os professores são os pesquisadores do DIESE ou são outras pessoas capturadas, contratadas a partir do mercado? Sim, é óbvio que uma instituição tradicional, histórica como o DIESE, né, de quase 70 anos, ia trazer para um novo curso, para uma nova proposta, né, um curso inovador, a sua própria equipe. Porque, antes de mais nada, o DIESE, ele forma a sua própria equipe e ela forma profissionais para outras áreas. O que eu estou querendo dizer? Regularmente, né, hoje muito menos, mas a gente tinha um medo aqui de 4 em 4 anos, o que ia acontecer com o DIESE, porque o DIESE é uma referência em técnicos, economistas, sociólogos e estatísticos na área do trabalho. A gente não tem uma oferta muito grande de profissionais nessa área. Eu fiz economia e eu batalhei umas optativas, né, para eu poder estudar o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, porque não é uma oferta vasta, né, nos cursos regulares de graduação. Então, o DIESE já faz uma formação, vem fazendo uma formação muito significativa em corpo técnico, interno e externo, né? Além disso, né, de trazer o corpo técnico do DIESE, nós também, por ser interdisciplinar, nós convidamos profissionais de outras áreas, né? Por exemplo, o filósofo, né? Nós temos uma professora de filosofia, nós temos uma professora de língua portuguesa, nós temos um arte educador na nossa equipe, temos um historiador, né, social do trabalho, e então o nosso corpo docente é um corpo docente também interdisciplinar, que trazem os seus conhecimentos das suas áreas para que a gente possa construir uma proposta disciplinar que seja rente à necessidade desse estudante trabalhador e também os capacite à atuação profissional, que é o nosso objetivo final. Eu agradeço a entrevista e até o próximo Desafio Profissão.